atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 3, cujo tema é o desenvolvimento econômico e social e a defesa. E o embaixador Rubens Barbosa, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O assunto: desenvolvimento social e econômico na Amazônia e o papel da defesa. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à direção da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército pelo convite para participar dessa reunião e agradecer também o tema que me pediram para falar, a defesa e o desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia está no centro, hoje, da discussão global sobre meio ambiente e mudança de clima. Não há como evitar isso. E a segunda coisa é que essa visibilidade, esse foco sobre a Amazônia trouxe a Amazônia para o centro da agenda nacional. Isso é uma grande mudança, né? Há 5 anos atrás, nós não estaríamos discutindo isso hoje aqui. Então, a Amazônia entrou na agenda internacional e nacional. Essa é a primeira observação. Eu vou fazer uns comentários gerais de ordem política, não vou entrar na parte técnica e vou procurar ser provocativo aqui, porque realmente esse tema é de grande relevância para o Brasil. Nesse trabalho, nessa exposição, eu achei que deveria tratar de 3 áreas: a defesa, o meio ambiente e o desenvolvimento da Amazônia. O meio ambiente nós já tivemos hoje pela manhã, eu vou fazer alguns rápidos comentários, mas a gente já teve uma informação e uma discussão importante hoje cedo. Em relação à defesa na Amazônia, eu acho que a gente tem que levar em consideração que na Amazônia, hoje, há 3 grandes atores. Você tem o governo federal, estadual, municipal, você tem as ONGs e organizações religiosas, muitas delas com programas de proteção social, educação, saúde, mas também muitas delas como lobbies que representam interesses não necessariamente brasileiros. E o terceiro ator, o terceiro agente, quer dizer, o Estado, as ONGs, e o terceiro é o crime organizado. Essa que é a realidade hoje, não é? O PCC, Comando Vermelho. Eu andei pesquisando, há referências a 22 grupos criminosos atuando na Amazônia. E aí, dentro desse cenário, desses três atores, como é que fica a política de defesa na Amazônia? Eu acho que a política de defesa do governo brasileiro na Amazônia é cada vez mais importante. Por quê? Porque há uma diminuição do papel do Estado. O Estado está rarefeito na Amazônia. Em alguns setores está totalmente ausente de controle. Nós falamos muito de soberania aqui. O Brasil hoje não tem a soberania, na minha visão, não tem a soberania completa sobre a Amazônia, por causa das ONGs e por causa do crime organizado. E você tem uma internacionalização do crime na Amazônia. Isso é importante a gente levar em conta, porque a presença das Forças Armadas na Amazônia é importante. Eu não tenho números atualizados, a última referência que eu tive é que há, talvez seja mais o número maior, mas havia 40.000 profissionais, né, das Forças Armadas na Amazônia. Quer dizer, e a situação é a que eu descrevi, quer dizer, com 40.000 membros das Forças Armadas, a gente não tem a soberania, o controle sobre todo o território. Há uma presença operacional importante das Forças Armadas na Amazônia, né? Você tem
o que se chama da ação civil, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, importantes, né, ah, com limitação de material, de limitação de equipamentos, mas a aeronáutica abriu ah, centenas de pistas para atender às necessidades daquela região, em ações civis. A Marinha promove a dragagem na boca lá do Amazonas, permitindo a entrada de navios e barcos ali na região. E o Exército, mesma coisa, tem função civil desempenhando lá. Essa é a primeira o comentário. O segundo é que, por causa dos limites da fronteira, há projetos especiais, né, do CISFRON, que não estão sendo atualizados. A fronteira, acho que o principal problema de defesa na Amazônia é a questão do controle das fronteiras, porque em muitas partes é uma fronteira porosa, por onde entra o contrabando de armas, de drogas, todo esse crime transnacional. E, pelo que a gente entende, eu não tenho informações precisas do trabalho efetivo das Forças Armadas lá, mas eu acho que tem algum problema de inteligência, né, de conhecimento do que está acontecendo. E deveria ter um trabalho mais coordenado, conjunto, com a Polícia Federal e com as autoridades estaduais. Eu imagino que haja essa coordenação, mas há um problema concreto, porque a gente acompanha o crescimento do crime organizado, que não se limita à Amazônia, né? Hoje você tem 12, 13 estados brasileiros, inclusive São Paulo, Rio, a presença do crime organizado, né? É um dos maiores problemas que o governo brasileiro enfrenta hoje, né? E sem falar nos ilícitos, né, da Amazônia, que foi discutido aqui, não só o desmatamento, mas o garimpo ilegal, ah, e os incêndios, né, que agora estão recrudescendo mais embaixo no Cerrado, pelo que a gente ouve. E no crime organizado agora, além de tudo desses contrabandos que eu mencionei, mais recentemente começou a haver o roubo de combustível, quer dizer, nos rios. Então é uma situação muito complicada. As Forças Armadas têm a Operação Ágata lá, a gente acompanha isso, mas claramente está insuficiente pelos resultados, né. Então, o governo atual resolveu convocar a reunião do Tratado de Cooperação Amazônica, que há 15 anos não se reunia. Foi uma iniciativa importante dentro da prioridade que o governo está dando à questão do meio ambiente, à mudança de clima, e saíram algumas decisões. Uma delas é a cooperação com os governos da região na cooperação policial. Foi criado um centro de cooperação policial, justamente visando a ter algum tipo de combate ao crime organizado. Agora, está faltando, do ponto de vista do Brasil, está faltando uma coordenação com os governos dos países limítrofes em relação a essa atividade criminosa que vem atuar no território nacional. Nós tivemos uma GLO, não é, algum tempo atrás, que também não resultou, porque não diminuiu, quando estava a GLO, não diminuiu o desmatamento, e nós temos a cooperação das Forças Armadas com a Defesa Civil, não só para a segurança, os desastres, e também
a questão da migração, né? As Forças Armadas ajudaram nesse problema que houve com a Venezuela. O governo brasileiro, o ano passado, se não me engano, em junho, julho do ano passado, anunciou a criação de um plano nacional chamado Amazônia, Segurança e Soberania, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, mas que criaria bases fluviais, bases terrestres para as Forças Armadas e melhoraria o equipamento das Forças Armadas. Mas a informação que eu tenho é que, até hoje, esse plano não saiu do papel, e o que é muito importante, não é? Para ter uma visão de conjunto do governo sobre esses problemas todos na Amazônia. E para complicar o quadro lá da Amazônia, nós tivemos agora a crise, né, da Venezuela com a Guiana, com a contestação territorial pela Venezuela de parte do território da Guiana e a ameaça de ataque à Guiana, que necessariamente, se ocorresse, eu não acredito que vá acontecer, mas se ocorresse, teria que passar pelo Brasil. E, para isso, a reação do governo foi mobilizar pessoal e equipamento para aquela região. Mas quando a gente vê o resultado, o ministro da Defesa anunciou que tinha dobrado o número do pessoal para aquela região onde não há floresta e poderia passar a tropa venezuelana para a Guiana, dobrando o pessoal que estava lá. Passou de 60 para 120. Quer dizer, e agora vimos no jornal também o custo que foi levar equipamento blindado do Sul lá para a Amazônia, mais de 200 milhões. Quer dizer, claramente não é funcional a visão do governo e da ação que as Forças Armadas estão fazendo com a magnitude desse problema. Quer dizer, se houvesse uma guerra, eu repito, eu acho que não vai acontecer, mas se houvesse um ataque da Venezuela à Guiana, como é que ficaria o Brasil? Qual era a posição do Brasil? O Vila mencionou a posição nossa aí em relação à Venezuela. Como é que fica o interesse brasileiro numa deterioração da situação da região? Então, em relação à Amazônia, eu acho que é muito importante falar da soberania. A soberania não é apenas o controle do território, que nós não estamos tendo. Eu me lembro de ter passado pela Colômbia uns anos atrás, na época das Farc lá, e eles falavam que o governo não tinha controle de partes do território. Aqui no Brasil a gente sabe também, você vai nas favelas lá do Rio de Janeiro, a polícia não entra, nem o exército, ninguém entra lá, não tem controle do território. Então, esse conceito de soberania, eu acho que tem que ser ampliado e visto de maneira mais concreta, né? Hoje, na minha visão, que talvez não é compartilhada por muita gente, eu não vejo nenhuma ameaça externa à soberania brasileira em termos de ocupação do território. No passado houve, né? A Rand Corporation e outros tinham ideias lá sobre a Amazônia. Hoje não há mais, inclusive porque todo mundo sabe qual é o problema. Ninguém quer ficar com a Amazônia com os problemas todos que tem lá. Então não existe, na minha visão, essa ameaça à integridade territorial da Amazônia. Há uns 4, 5 anos atrás, foi apresentada na ONU uma ideia de incluir o meio ambiente numa agenda de segurança internacional. Aí poderia haver, porque a Amazônia estaria dentro disso, poderia haver uma tentativa de examinar a questão ambiental na Amazônia em algum fórum internacional. Mas isso foi derrubado, não passou. Eu vejo com certa apreensão quando gente do governo, de alto nível do governo,
fala na criação de um órgão global para tratar dos problemas de meio ambiente, inclusive da Amazônia. Isso aí é perda de soberania. Se você aceita que, como eu mencionei no caso dessa proposta concreta que houve no passado e que não prevaleceu, de você ter uma agenda ambiental nas Nações Unidas, certamente a Amazônia seria incluída. E se você cria um órgão global, uma organização multilateral para tratar da questão ambiental, é a mesma coisa. A soberania nossa, onde é que fica? Então, a gente não está com ideias claras aí para a defesa, né, do interesse brasileiro na preservação do controle da formulação de políticas sobre essas três áreas que eu mencionei. Nós temos que ter uma política em relação às ONGs lá na Amazônia, porque há todo um lobby, além da, como eu mencionei, eu fiz a diferença entre ONGs que trabalham do ponto de vista social, educação, saúde, que é bem-vindo. Agora, nós estamos vendo uma série de ações de organizações não governamentais claramente defendendo um lobby que faz preservar certas riquezas minerais, por exemplo, que o Brasil tem que aproveitar. Hoje de manhã a gente discutiu aqui a questão dos minerais estratégicos. Quer dizer, outro dia eu vi uma entrevista da embaixadora americana dizendo que os americanos queriam fazer um acordo de cooperação com o Brasil para comprar todos esses minérios diretos, porque são minérios estratégicos, realmente, para todas essas tecnologias avançadas que existem hoje. Os minérios que nós temos são fundamentais. Agora, nós não temos, pelo menos eu não conheço, nenhuma política que atraia investimento aqui no Brasil para que esses minérios estratégicos, críticos, sejam utilizados. Nós não vamos transformar a Amazônia agora numa nova fronteira, como a fronteira agrícola, de exportação. Hoje a gente tem uma dependência da exportação agrícola, inclusive do Amazonas, do Cerrado, que é enorme, que é o motor da economia. Nós vamos continuar a ser um país exportador de minérios agora, porque as reservas são muito grandes. Inclusive, na questão já falando um pouco da parte do desenvolvimento da Amazônia, quer dizer, além da necessidade de você ter um plano integrado, né, que aproveite a biodiversidade, a bioeconomia, como o professor Carlos Nobre mencionou, nós temos que ter uma política que defenda os interesses do desenvolvimento da população e dos estados daquela região. É uma das regiões mais pobres do Brasil. Quer dizer, nós temos quase 28, 30 milhões de habitantes lá na Amazônia. Como é que vão sobreviver se não pode ter estrada, se não pode ter exploração mineral, se não pode ter isso, não pode ter aquilo? Como é que fica a relação com as populações nativas? Tem o artigo 231, se não me falha a memória, um dos parágrafos desse artigo na Constituição, que diz que as populações nativas elas têm o direito de utilização do subsolo. Agora, isso não está regulamentado e eles não podem se aproveitar, ou se aproveitam de maneira irregular, fazendo acordos com mineradoras, com outros, sem o controle do governo. Então, eu acho que há um trabalho a ser feito aí para preservar a biodiversidade. Eu gosto de dizer que se a gente quer preservar a soberania da Amazônia, do Amazonas, a gente tem que preservar a biodiversidade, tem que defender a utilização da biodiversidade aqui no Brasil. Não é só na questão mineral, na questão agrícola, na questão que se falou de manhã cedo hoje, de fármacos, de cosméticos.
tem que incentivar, tem que dar incentivos para empresas produzirem isso aqui no Brasil. Por que que não se discute uma mudança de utilização da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus hoje produz motocicleta, não produz mais nada, porque não é eficiente. Por que que não se dá incentivo para a produção disso que eu mencionei? Fármacos, pesquisa de cosméticos e a utilização da riqueza, da biodiversidade da Amazônia. Eu acho que o aproveitamento da riqueza do Amazonas é que vai fazer com que a soberania seja respeitada. Então, a preservação da biodiversidade é a verdadeira, hoje, é a verdadeira defesa da soberania, com investimentos, inclusive de transporte e tal. Eu acho que precisava ser ampliada a coordenação desses nos 3 níveis, né, do governo federal, estadual e municipal, para que haja um plano. E há vários planos, a Sudã já fez plano, todo mundo já fez plano para a Amazônia. A gente é muito bom de diagnóstico, né? Chega na hora de solucionar, fica essa paralisia toda e não há vontade política, na minha visão, a determinação dos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, para levar adiante um plano coerente, um plano que defenda o interesse brasileiro acima de tudo, acima de ONGs, acima de tudo. Agora nós estamos vendo essa discussão sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Quer dizer, eu acho que é uma discussão que não leva em conta o interesse brasileiro. Quer dizer, como é que você pode aceitar que o Suriname, que fica ali pertinho da boca do Amazonas também, explore? A França, que critica a gente, né? A França está explorando petróleo lá. A Guiana conseguiu identificar um nível de reserva igual ao do Brasil, 15 bilhões de barris. E vai ser um dos países mais ricos aí aqui da região. Vai ser um Emirados Árabes aqui da América do Sul. Tem pouca população, tem um território razoável e tem imensas reservas de petróleo. Então, por que que o Brasil não pode explorar o petróleo nessa região? Que não é, aliás, não é na boca do Amazonas, fica a 540 quilômetros da boca do Amazonas. E pelo que me informam os técnicos, né, as correntes marítimas impediriam que, se houvesse um desastre ecológico, que no Petrobras explora petróleo no pré-sal há 40 anos, nunca houve um acidente ambiental. Mesmo se houvesse as correntes marítimas levariam o petróleo não para as costas brasileiras, mas levariam para o Golfo do México e para o Caribe. Então, a discussão que se coloca, do ponto de vista do interesse brasileiro, é uma discussão sem muito sentido, porque ali tem uma reserva enorme, já apuramos, a Petrobras já perfurou e já encontrou petróleo na costa do Rio Grande do Norte, aquilo tudo é petróleo. Enquanto a gente fica fazendo teoria aqui, a Europa está consumindo carvão maior, porque o gás e o petróleo da Rússia acabou para a Europa, a China está consumindo carvão, todo mundo faz o que quer. Nós estamos no mundo, e o professor aí mostrou essa nova configuração global. Eu acho que hoje o que está prevalecendo. Depois, na discussão, a gente pode entrar nisso também. O que está prevalecendo é o interesse de cada país. Quando houve a pandemia e ficou claro que as cadeias de valor agregado estavam muito concentradas na China, os países desenvolvidos todos procuraram descentralizar o nearshoring, tudo isso aí é resultado dessa decisão dos países de retirar as cadeias produtivas da China. E isso aí levou o presidente da França, o Macron, dizer que os países deviam buscar uma autonomia soberana em áreas sensíveis, áreas estratégicas. O que nós estamos fazendo? Isso que eu estou falando dos minérios estratégicos, então é isso. A gente tem que ter uma autonomia soberana
em certas áreas, na área de vacinas, na área de saúde em geral, que a gente tinha, mas perdeu os IFAs, esses insumos farmacêuticos. Você sabe que a gente, há 10 anos atrás, produzia mais da metade. Hoje a gente produz 5%. É uma vulnerabilidade do Brasil. Então, a riqueza da Amazônia, a biodiversidade, incluindo a questão do petróleo, são temas de soberania. Isso hoje, a soberania, eu estou insistindo nisso, porque é diferente. Soberania não é o controle do território. E a gente não está nem tendo o controle do território em partes lá da Amazônia. Não tem soberania total na Amazônia. Essa que é a realidade. Mas a gente tem que ter uma visão clara da soberania como definida hoje. O que que é soberania? É você ter uma vulnerabilidade menor controlando as áreas sensíveis. E o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é a nona economia do mundo, economicamente falando. Uma população enorme, um país de dimensão continental. Então, não é brincadeira essa questão da gente colocar o interesse do Brasil em primeiro lugar. E a gente não está fazendo, na minha visão, a gente não está fazendo isso. Essa coisa do petróleo, por exemplo, já devia ter sido resolvida. E a coisa que vem aí pela frente de minérios estratégicos e críticos, a gente tinha que ter uma política. Sem falar, como eu já mencionei, de um plano, voltando aqui à Amazônia, um plano para a Amazônia. Porque isso interessa ao Brasil, não interessa a ONG A, B ou C, interessa ao Brasil. Acabar com o ilícito na Amazônia interessa ao Brasil. Não é porque eles estão pressionando lá fora que a gente tem que cumprir o que eles estão demandando. A gente tem que ver o que interessa ao Brasil e fazer aquilo que interessa ao Brasil. Está faltando um pouco, na minha visão, essa percepção. E na questão do meio ambiente, para encerrar, eu acho que está faltando essa visão geopolítica, né? Essa visão mais ampla da proteção desses ativos estratégicos que nós temos na Amazônia. E defender uma agenda de segurança internacional e defender uma posição que resguarde os interesses das empresas brasileiras, do setor privado e do governo. A questão da transição energética, por exemplo, que tem que ver com a Amazônia também, ela, aqui no Brasil, ganhou uma tal dimensão, né, que a gente acha que a gente tem energia mais limpa e tal, e aí começou a energia eólica, a energia solar, e na energia solar hoje já é o segundo ou terceiro, vai com 10% da geração de energia, né. Todas as placas hoje da energia solar são chinesas. E onde é que está a indústria brasileira? Está numa crise tremenda aí. Há 30 anos atrás era 25%, era o que é a agricultura hoje. Hoje está com 10, 11% do PIB nacional. Então, eu acho que essa questão da defesa e o desenvolvimento da Amazônia é um dos temas, como eu disse no começo, mais importantes, mas eu acho que está faltando uma visão estratégica, está faltando uma visão de colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar e resolver esses problemas. Não é possível a gente continuar assistindo à destruição de grande parte. Agora caiu um pouco o desmatamento, mas ainda é alto. E passando para o Cerrado. Eu não estou nem falando das restrições comerciais do acordo com a União Europeia e tal, esse é outro assunto, que a gente também não está preparado para enfrentar se a gente quiser exportar para lá. Mas está faltando, eu acho, uma visão importante, coordenada dos diferentes órgãos que coloquem não o interesse do governo, o interesse das ONGs, o interesse pessoal, mas coloquem o interesse do Brasil em primeiro lugar, porque essa questão é muito importante. A gente fica ouvindo falar aí da potencialidade da Amazônia, potencialidade da transição energética, hidrogênio verde e mercado de carbono. Isso tudo está sendo discutido há anos e não sai do papel.
Então, eu acho que esse é um tema de grande relevância e que a gente, os senhores que estão na escola aqui, deveriam, como estão fazendo, né, mas acentuar esse trabalho, colocando sempre os interesses do Brasil em primeiro lugar. Muito obrigado.